Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia especial aos servidores do município, a Beatriz, minha ajudante de gravação, ao pessoal da técnica, internautas. Hoje são 10 de agosto de 2024, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramobim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje a gente vai falar sobre a primeira parcela do 13º, reajuste salarial para os servidores ativos e inativos que ganham acima do salário mínimo, precatório do Fundef e avaliação de desempenho. Eu já lembro a vocês que a gente está com o nosso atendimento normal a partir desse mês de agosto. A nossa sede na Rua Dias Ferreira 103 fica aberta de 7h30 da manhã até as 14 horas, exceto na terça-feira, que a gente fecha às 12 horas. Durante o restante desses períodos, a gente faz a nossa burocracia, nossos serviços internos, né? Esse horário é de atendimento ao público. Nesse mesmo horário de atendimento ao público, a gente atende no 34410046 e também no WhatsApp 9723-3133, lembrando a você que é só para mensagem de texto e voz. Esse WhatsApp é só o WhatsApp mesmo, esse telefone, ele não atende ligação. E lembro a você também da importância, né, de você pré-agendar suas coisas, ligar, saber se você precisa de uma guia. Antes de ir lá para as clínicas de atendimento, você já liga, já pergunta se tem a guia, para você não chegar lá, não achar que tem uma guia para o seu atendimento, não vai ter mais vaga. Lembrando a você que o motivo de você precisar fazer isso é porque as nossas guias são limitadas. Todo mês a gente tem uma quantidade que a gente fornece, que é aquela que cabe no nosso orçamento, né? A gente tem o convênio não é de graça, né? É de graça para você, servidor que utiliza, né? Para o sindicato não é, o sindicato tem que pagar por isso. Então a gente só fornece a guia na quantidade de serviço que a gente pode pagar. É por isso que todo mês acaba logo, né? Às vezes a pessoa vem e não tem mais. Tem gente que diz, mas é agora que eu estou precisando. A gente entende. A gente só não pode pagar além do que está previsto, tá? A gente agradece quem compreender esse fato. Mas em você solicitando sua guia, tendo vaga, né, tendo guia ainda para aquele mês, você recebe sua guia com certeza. E se puder esperar o mês seguinte, né, também todo mês inicia do zero, né, tem as guias do mês. Aí acabou aquele mês, é só aguardar o final do mês, que no dia 1º do mês seguinte já começa tudo de novo, né. Lembrando também que a gente fornece guia só até o dia 28, né? Se ainda tiver vaga, né? Depois, dias 29, 30 e 31, para gerar para as clínicas já fazerem o balanço delas e a nota fiscal para a gente poder fazer o pagamento no início do mês, tá certo? Então, faça isso, peça com antecedência. Lembra você também que se você vai comprar algum produto em ótica, e você for filiado ao Sindicec, lá na Ótica Reis você tem até 18% de desconto, né? Aliás, você que é filiado tem 18% de desconto em qualquer serviço da ótica, tá certo? É só você procurar o Sindicec, você leva a declaraçãozinha que você é filiado e lá você obtém o seu desconto. Pessoal, sobre o reajuste salarial, né? Na semana passada eu li o ofício com o parecer que a gente enviou para o prefeito, o parecer do Dr. Valdeci sobre a reposição salarial em ano de eleição. Eu expliquei que a gente já, a essa altura do campeonato, a gente ainda não podia mais pleitear aquele reajuste de 30% que a gente solicitou lá no início do ano, né, para os servidores que ganham acima do salário mínimo, que não são tantas pessoas assim, mas são bastante, e são servidores que merecem
também a sua reposição salarial. O que a gente estava pedindo era com o nome de reajuste, mas na verdade é só repor partes daquilo que esses profissionais já perderam, né? Que esses servidores já perderam ao longo de mais de uma década, que eles não têm um reajuste, que são os servidores ativos que ganham acima do salário mínimo. Quem são eles? Eles são, por exemplo, fisioterapeuta, assistentes sociais, intérpretes de Libras, psicólogos, fonoaudiólogos, médico veterinário, esse pessoal, entre outros, viu? Só alguns aqui para citar. Esse pessoal, eles não recebem reajuste salarial há mais de uma década. Já, inclusive, nesse meio tempo, né, já teve algumas categorias que ganhavam acima do salário mínimo, que já defasou tanto que chegou ao salário mínimo, né? É complicada a situação. A prefeitura municipal, a gente pode dizer que ela ludibria o servidor ano a ano, né? Esse ano também enrola o ano todo e não dá o reajuste que esses servidores merecem, precisam e têm direito, né? Sempre assim, ludibriando. Eu até falei aqui com uma pessoa que disse assim: a prefeitura enganou o sindicato. Não é o sindicato que ela está enganando, não. Ela está enganando ao servidor. E ela enganou agora em 2024, ela enganou em 2023, ela enganou em 2022, ela enganou em 2021, ela enganou em 2020, em 2019, por aí para trás, há mais de 10 anos, a Prefeitura de Quixerambi vem fazendo isso com o servidor que ganha acima do salário mínimo. Teve algumas pessoas dessas categorias aí que receberam reposição salarial esse ano? Teve. Mas a prefeitura deu a quem ela quis, a pouquíssima gente, só algumas categorias escolhidas, né? Não deu para todos os servidores, assim como o sindicato pediu. A gente não sabe qual foi o critério que ela usou para dar a umas categorias e a outras não, mas na verdade foi exatamente isso que aconteceu. E o restante, principalmente aqueles que eu citei antes, né, aqueles profissionais que eu citei antes, estão aí ainda aguardando a sua reposição salarial, que a prefeitura acha que esses aí não têm direito, só pode. Para ela ter dado reposição salarial para algumas categorias e não dá para as outras, eu acho que ela acha que as outras não têm direito. Ela acha que uns servidores merecem algum privilégio, o que o sindicato não acha. Quando o sindicato faz uma reivindicação, a reivindicação é para a categoria. Se é para pedir reajuste salarial para todos os servidores, então que seja para todos os servidores, né? A prefeitura esse ano ela só deu o reajuste salarial àqueles obrigatórios. Quem são os reajustes obrigatórios? Os reajustes que tem os profissionais que têm piso salarial federal, e veio o recurso também, né? Que são só os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, professores. Os profissionais da enfermagem têm piso, tem dinheiro, mas não recebem o piso do modo como é para ser. A prefeitura não paga do modo que é para ser. E salário mínimo, pronto, só isso. O restante das outras categorias, tanto ativos quanto inativos, estão aí esperando, estão aí aguardando. Os inativos ainda receberam uma pequena reposição salarial em 2022 e os ativos nem isso. Eu não sei o que é que os prefeitos de Quixeramobim têm na cabeça, né? Que entra ano, sai ano, entra prefeito e sai prefeito e eles não fazem uma reposição salarial, não dão um reajuste substancial aos servidores que prestam serviço à população, que trabalham no município, que são concursados, né?
porque quem é, por exemplo, os que são cargo comissionado, por exemplo, né, quando vai o cargo, já vai o valor do salário. E sempre é um salário bom, né? Agora, o servidor que faz concurso, que se qualifica, que está aí na batalha todo dia, prefeito entra, prefeito sai e o servidor fica, a gente tem que ver isso, é esse quem é ludibriado pela prefeitura. E eu falo isso com propriedade, com muita propriedade, porque a gente está aqui, a gente encampa uma campanha salarial todo ano. A gente defende reajuste, a gente pede reajuste, não é só isso que a gente pede outro sem número de coisas que são direitos do servidor e a prefeitura não concede, não dá. Por vezes, né, já aconteceu mais no passado, que ela até retirou direito que já tinha sido conquistado. Pois é, mas é isso aí, é uma ludibriação que a prefeitura de Quixerambi costuma fazer com o servidor, né? E aí está, porque entra ano, sai ano, apesar de sempre estar nas plataformas, né, dos prefeitos, dos candidatos, né, nas plataformas dos candidatos, quando eles registram no TRE o plano de governo deles, pode ir lá que tem valorização do servidor, valorização do serviço público, tem respeito ao servidor, tem política salarial para o servidor, tem tudo lá, nas plataformas dos candidatos. Na prática, quando ganha, a gente vê outra coisa. O que a gente vê na prática? A gente vê os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os assistentes sociais, os intérpretes de Libras, os médicos veterinários, psicólogos, entre outros, há 10 anos aí esperando uma reposição salarial, um reajuste salarial. É isso aí na prática que a gente vê. A gente vê só aqueles reajustes que são obrigados, só o percentual federal. É obrigado dar o percentual federal? É obrigado dar no mínimo o percentual que vem federal. Isso não quer dizer que se quiser dar mais, não possa. Por exemplo, dou um exemplo, a Madalena, que é um município muito menor que o nosso, mais pobre que o nosso, inclusive uma filha de Quixerambi, né, foi emancipada dia desses. A Madalena tem o quê? 30 e poucos anos, 33, 32, 33, eu acho. É novinha, né, ainda. E o Quixeramobim já com com quase 150 anos nas costas. E a Madalena esse ano, por exemplo, deu um reajuste linear de 10%. Todo mundo recebeu 10% de reajuste. É ativo, inativo, quem ganha acima do salário mínimo, quem tem piso salarial, quem não tem, todo mundo recebeu 10%. E lá, aí o município que gosta de se espelhar, mas em lugar tal também não teve reajuste. Pois se espelha aqui na sua filha, Madalena, que deu um reajuste linear de 10%, né? Porque ontem quando eu fui procurar aqui a prefeitura, né, a respeito do ofício que a gente mandou, pedindo audiência, pedindo para conversar sobre o que ainda é possível fazer pelo salário esse ano. Aí lá da administração, né, o procurador falou que não tem mais espaço, que isso, que aquilo. Porque município fulano de tal não deu, município Beltrano também não deu. Depois se espelhe no que deu, a Madalena deu. E deu 10% linear para todo mundo, inclusive para os professores, né? Que eram o mínimo de 3,82%, que era o percentual federal, mas eles receberam 10%. É assim que se faz. Quixeramobim quer se espelhar, se espelha no espelho que tá bom. E não vai se mirar em espelho quebrado. Como mencionou ontem para mim o procurador, né? Um espelho quebrado, que eu considero isso daí. Eu disse para ele, por que é que vocês têm essa mania de se medir com a régua baixa?
Porque essa régua que a Prefeitura de Quixeramobim costuma se medir em relação, porque o município tal não faz isso, não faz aquilo, mas tem os que faz. Essa régua aí de quem não faz é a régua baixa. Quer se comparar? Se compare, se meça na régua alta, numa régua boa, né? E não numa ruim. Quer se comparar, quer se mirar? Se mira num espelho bom, que tem boas ações para mostrar. E não no espelho velho torto quebrado, despedaçado, como a Prefeitura de Quixeramobim faz. Fica aí a nossa crítica, mais uma vez, à Prefeitura de Quixeramobim, que ano após ano negligencia, ludibria o servidor que precisa do reajuste salarial anual. A Prefeitura devia implantar uma política de reajuste anual de salário. No começo do ano, reajustar o salário de todo mundo. É isso que a gente pede. Mas cadê? Cadê, né? Só ludibria o servidor. E sobre a primeira parcela do 13º, né, que a gente solicitou, né? A gente solicitou, pessoal, só da educação, porque tradicionalmente a Prefeitura ela paga a primeira parcela do 10º da Secretaria de Educação, que é uma secretaria que tem recurso próprio e tudo mais. A gente ainda vai verificar se veio o recurso para a primeira parcela do 10º, né, da complementação da enfermagem, né? Porque se estiver vindo, a gente vai solicitar a primeira parcela da enfermagem também. Mas é isso, se pagar o da educação, já melhora bastante as coisas, né? Como tem recurso próprio, como a gente tem, os recursos lá são bem definidos, são bem distribuídos e de fácil acompanhamento, né? Que é de total transparência, então a gente acompanha, a gente já verificou e a gente já sabe que tem dinheiro suficiente para antecipar a primeira parcela do 10º. Por isso a gente fez a solicitação. E esta semana eu fui procurar resposta com a secretária de Educação, a professora Sandra, e ela disse que já enviou o nosso ofício para o prefeito, fez a solicitação e está aguardando a resposta do prefeito Cirilo Pimenta. Na próxima semana a gente vai procurar de novo sobre isso. Pessoal, agora sobre a Lei 3.261, que é a famosa lei da ampliação da carga horária, né? A gente, desde o começo lá, desde aquele tempo, a gente já fala da gravidade do artigo 9º da lei, né? Que a gente considera, né, e não só a gente, todo mundo que a gente pediu para examinar a lei, profissionais que a gente pediu para examinar essa lei, considera que o artigo 9º da lei 3.261, ela meio que ferra com todos os servidores que têm ampliação, né, todos os professores que têm ampliação de carga horária. Então a gente fez a assembleia, abriu, a gente solicitou, a assembleia lá aprovou e a gente solicitou que a promotoria, né, a gente mandou ofício à promotoria pedindo o exame da lei, né, e a opinião, né, da promotoria, da promotora do município. Na época, em abril, ainda era a doutora Raquel, mas depois a doutora Raquel saiu, veio outra promotora, agora é a doutora Sheila. E eu falei semana passada que aconteceria a reunião, que ela já estava pré-agendada, né? Essa audiência que a doutora Sheila vai fazer com a gente, a gente mandou, ela já deu o retorno, pediu umas informações adicionais, a gente já mandou também essas informações adicionais sobre a questão da lei, do andamento das coisas, desde que a gente acompanha, né? E fizemos um relatório bem detalhado para ela, e esta audiência estava pré-agendada, mas ela acabou de ser cancelada, né? Não foi agendada ainda, por problemas lá na própria promotoria, por questões da própria promotoria, né? Ela foi cancelada, né? Estava agendada para a próxima semana, mas foi cancelada e ainda não tem uma nova data para essa audiência acontecer. Então a lei da ampliação está aí, né? Por enquanto nenhum professor foi beneficiado, apesar das pessoas que acompanharam e que fizeram a lei dizer que sim, né?
Aí alguns às vezes nos questionam alguma coisa, a gente também não tem resposta. O que a gente sabe é que eles são prejudicados. É por isso que a gente está pedindo o exame do Ministério Público. Sobre a ampliação, por enquanto é isso que temos. Mais um outro assunto que a gente tem é a avaliação de desempenho, que também a gente enviou ofício, eu li semana passada, a gente enviou ofício solicitando que a Secretaria de Educação dê celeridade a esse trabalho, finalize essa avaliação e já inicie a próxima, porque é uma defasagem completa, é um desrespeito completo com os professores do município que estão esperando, né, que sejam contemplados, estão esperando a sua ascensão profissional desde 2021, porque se o triênio é 2018-2020 e ele for avaliado cada ano, terminou o ano, faça a avaliação do ano anterior, quando terminar o último ano do triênio, no ano seguinte, os professores já vão receber a sua ascensão, os professores que conseguirem ascensão. Mas é um desrespeito total da Prefeitura de Quixeramobim com os professores também. Isso não é de hoje, a gente também sabe, né? Mas o desrespeito continua. Mas a gente solicitou a celeridade e a secretaria marcou uma reunião com a comissão de avaliação, né? O trabalho técnico, né? O trabalho mais de compilado dos dados já estava sendo feito, né, há muito tempo, e agora a comissão vai se reunir, já foi marcada, e em breve, quando tiver mais novidades sobre a avaliação de desempenho, a gente coloca aqui para vocês. Falaremos agora ainda sobre o pagamento da primeira parcela, né, do precatório do Fundef, lembrando a vocês, né, que esta foi a primeira de 3 parcelas que a gente vai receber desse precatório, mas tem gente que ainda não recebeu, tem gente que ainda tem pendência, tem gente que ainda nem forneceu os dados, né? A gente recebeu essa informação lá do pessoal do RH, que ainda tem pagamento para fazer, não tem nem dados, e é necessário todas essas coisas para poder que seja isso feito. Portanto, a gente enviou um ofício à secretária de Educação, a professora Sandra Margarete Oliveira Castro, que diz o seguinte: Quixeramobim, 9 de agosto de 2024, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem pelo presente solicitar a Vossa Senhoria a lista nominal dos beneficiários que ainda têm pendência ou não forneceram dados para receber o pagamento da primeira parcela do precatório do Fundef. Número 025312626405000000. Este é o número do processo. Desde já agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço, Águida Maria Rodrigues da Silva, presidenta do Sindicec. Pessoal, é o seguinte, é porque ainda faltam pessoas trazer os seus dados ou arrumar alguma pendência, né? Mesmo gente que fez o cadastro, ficou com alguma pendência e a pessoa ainda não apareceu para regularizar e receber esse pagamento. Tem gente que ainda não apareceu para fornecer os seus dados, não tem nenhum dado ainda, a pessoa não apareceu ainda, simplesmente. Então, por isso, é muita gente? Não é muita gente. A gente ainda tinha uma lista, acho que era de 200 e poucas pessoas que a gente até divulgou ao mês passado, eu acho, e aquela lista, ela já foi, bastante gente daquela lista já apareceu, já resolveu sua situação e já recebeu seu pagamento. Agora a gente pediu aqui uma atualização. Todo mundo que falta, que a gente pode inclusive ajudar a divulgar, a gente divulga para vocês. Quem sabe é alguma pessoa que vocês conhecem, quem sabe é alguma pessoa que vocês conseguem descobrir quem é. Quanto antes isso
terminar de ser resolvido, melhor, né? Já ainda, gente, falando em precatório, eu quero lembrar vocês que todo aquele beneficiário que recebeu o precatório do Fundef, agora em 2024, deve pagar a porcentagem do advogado, o doutor Valdeci Alves, 10% a porcentagem de quem é filiado ao Sindicec e 15% de quem não é filiado ao Sindicec. Por que isso, se ele já é advogado pago pelo sindicato? Ele é pago pelo sindicato para defender os servidores e encaminhar e nos ajudar em inúmeros outros assuntos e em inúmeras outras causas. Quando é verba indenizatória, nenhum sindicato tem contrato com advogado que inclua isso não, porque isso aí são causas extraordinárias, né? E aí sempre quando tem essas questões, tem as porcentagens dos advogados, né? Não é só o Sindicec, todos os sindicatos que têm advogado, todos os sindicatos que estão recebendo precatório precisa ter o advogado, porque senão corre o risco de as prefeituras passar a mão no dinheiro e não dar a nossa parte. Corre esse risco sim, inclusive já aconteceu em algumas, né? Eu já citei aqui algumas, mas eu posso citar de novo, caso vocês queiram saber exatamente qual município fez isso, né? Bom, mas é isso. Por conta disso, a gente precisa ter um advogado lá dentro do processo para nos defender. Então, para quem já recebeu e é filiado, 10%, e para quem não é filiado, 15%, que você pode depositar no Banco do Brasil, na conta do Dr. Valdeci da Costa Alves, agências 1605 dígito 5, conta 619 116 dígito 9, ou enviar para o Pix valdeci.pix@gmail.com. Lembrando a você que ainda esses processos ainda estão em andamento, ainda está em andamento a nossa cobrança pelas partes, que a prefeitura abriu mão, mas nós não abrimos, estamos correndo atrás disso e também correndo atrás de as diferenças do Fundeb também, como já expliquei em programas anteriores. Agora acabou o nosso tempo, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde, um bom final de semana. Vem aí o pessoal dos Rurais com a voz do camponês.